Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui Pastor Melquisedeque, passando para cumprimentar você com a paz do Senhor, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, mas nós queremos te dar boas-vindas aqui ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu comentário, né? Se você é de outro estado, de outra cidade, coloca aí a sua cidade, você que tem nos acompanhado aí. Vamos para a quarta lição do nosso último trimestre do ano de 2025. Essa lição vai ser lecionada no dia 26 de outubro, portanto no próximo domingo, permitindo o Senhor. A lição de número 4 tem por título O Corpo como o Templo do Espírito Santo. Eu sou o pastor Melquisedeque, falo aqui da cidade de Maringá. Congregamos aqui na Assembleia de Deus, o Campo Eclesiástico de Maringá, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Antônio Ferreira. Eu pastoreio a congregação da Vila Esperança e você é meu convidado para estar ali terça, quinta, sábado e domingo. Mando um abraço para todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, bem como a todos os meus amigos dirigentes espalhados aí em todo o nosso campo, ao nosso vice-presidente, pastor Jackson, nosso amigo, toda a nossa mesa diretora, e pela iniciativa aqui do campo de estar gravando as aulas, né, comentando essa maravilhosa lição que tem por comentarista da revista, né, o pastor Silas Queiroz, ali do estado de Rondônia. O texto áureo é o texto base que vai nortear na nossa aula do domingo, tá bom? Então nós vamos aqui apontar apenas algumas orientações para você, professor, você que já chegou aqui no canal, que é aluno, que é professor, que é superintendente, mas principalmente você que vai estar dando aula no domingo. A gente vai estar aqui pontuando algumas orientações bem legais, tá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, tem um termo aqui no grego que mais na frente aí eu vou falar, que você pode usar aí na tua aula, que vai ser uma bênção. A verdade prática é ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, que faz toda a diferença na maneira como possuímos, correto? Nós temos 3 objetivos, toda semana eu falo aqui, para a gente ir para a sala de aula com esses objetivos na nossa cabeça e tentar aclarar para os nossos alunos e apresentar, que é a proposta da nossa lição. Então, levar os alunos a compreender que seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo aí não está ao léu, né? Nós não somos gnósticos, nós não repudiamos a matéria, né? Não é esse negócio de meu corpo, minhas regras, faço dele o que eu quiser. Não, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ensinar que o corpo humano, a semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Vai haver uma metáfora aqui entre o tabernáculo do Antigo Testamento e o corpo onde Paulo escreve aos irmãos em Corinto, né? E terceiro, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, mas existem coisas que nós precisamos fugir, meu irmão, assim como José. Então, a introdução da nossa lição, você vai começar aí, obviamente, fazendo uma retomada rapidamente da lição passada, né, que a gente viu que o pecado afetou o corpo humano, trazendo aí a morte, a velhice, as enfermidades, uma série de fatores. E a gente precisa destacar também que mesmo acontecendo tudo isso, houve a obra redentora de Cristo e ela foi poderosa para restaurar todas as coisas, né? Inclusive naquele grande dia até a natureza será restaurada. Mas desafie a sua sala fazendo uma pergunta: você tem honrado a Deus com o teu corpo? O nosso corpo, ele está sendo usado como? De que maneira? Né? E isso é uma pergunta que confronta mesmo a gente. Né? Será que quando eu durmo tarde e acordo muito cedo, né, tenho poucas horas de sono, eu estou cuidando bem do meu corpo? Será que se eu coloco muita pimenta, muito sal na comida, né? Será que se eu abuso de doce, tem gente que come doce de manhã, de tarde, de noite, não vai prejudicar o meu corpo? Porque os dias vão passando, os meses, os anos,
a gente vai envelhecendo. Qual é o efeito colateral disso lá na frente? Será que eu pratico um exercício físico, né? Então tem tudo isso. Às vezes a gente pensa que cuidar do corpo, né, é só estar ali na igreja e tal, adorando ao Senhor. Claro, o ser humano é tríplice, né? Já falamos aqui, é tricotômico, corpo, alma e espírito. Há uma doutrina em cima dessas conceituações, né, dessa estrutura, mas eu chamo a sua atenção para você fazer a pergunta aí para os teus alunos. Você tem honrado a Deus com o seu corpo? Será que desonrar a Deus no corpo é só fazer uma tatuagem? Será que desonrar a Deus é só pecar com pecados sexuais? Né? Então, como que o meu corpo ele tem agradado ao Senhor? Uma vez eu vi um pregador pregando, né, dizendo que ele foi lá em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, aqueles judeus ortodoxos ficam lá fazendo as suas orações, movimentando todo o corpo, porque eles acreditam que ao movimentar todo o corpo, toda parte do seu corpo, celebra ao Senhor, adora ao Senhor. E nós temos feito isso, então é um desafio bem legal, certo? E na conclusão dessa lição, a gente precisa incentivar o nosso aluno aí a assumir um compromisso prático de santificação e cuidado físico, né? Reconhecendo que o corpo é a morada do Espírito Santo. Não basta somente cantarmos que o corpo é a morada, né? Precisamos vivenciar isso. Então vamos lá, no tópico primeiro, o corpo como propriedade e habitação divina. A gente precisa entender que quando Paulo escreve a carta aos irmãos que moram na cidade de Corinto, ele vai se utilizar de recursos da época para eles poderem entender propriedade, selo, né, templo. Mais lá na frente, quando ele escreve a carta aos irmãos em Éfeso, ele vai falar das armaduras. Então ele se utiliza muito dos recursos da época para ensinar os irmãos que estavam ali naquelas igrejas que foram recém-fundadas. Uma dica bem legal assim para você, professor que está aqui nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, me ouvindo, é o seguinte: traga para a sala de aula um rápido pano de fundo histórico da cidade de Corinto, o contexto em que Paulo vivia. A gente vai saber que Paulo viveu na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses quando a gente lê Atos capítulo de número 18. Foi Lucas que escreveu, né, ao excelentíssimo Teófilo. Então lá ele vai conhecer Priscila e Áquila, um casal que tinha vindo, né, provavelmente da cidade de Roma. Os cristãos de uma certa forma estavam sendo perseguidos. Há um livro, né, A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, que diz que por causa de um certo Crestos, né, se abateu ali uma grande perseguição, porque a palavra Crestos provavelmente é uma corrupção do nome Christus. Basta a gente entender que o imperador romano ele era visto como uma divindade, né? A cidade, por exemplo, de Cesareia de Filipe, né? Lá uma cidade planejada para os Césares, havia altares espalhados por toda a cidade. Então, os cristãos, quando vêm pregando o evangelho, né, o reino dos céus, era uma coisa completamente diferente para a religião romana, para o imperador, e muitos deles foram imperadores muito ruins e dado às orgias, às luxúrias. Então houve uma perseguição. Lembrando que Paulo não funda a igreja de Roma, porque a igreja de Roma ela já existe, até porque em Atos 2, no dia do Pentecostes, 15 nacionalidades estão ali, o Espírito Santo desce, manifesta, quase 3.000 almas aceitam a Jesus, depois o povo volta para as suas cidades e as igrejas ali também vão crescendo. Paulo, obviamente, é o maior plantador de igreja de que se tem notícia no Novo Testamento. Só que, voltando aqui para Corinto, ele vai morar nessa cidade, então ele tem propriedade para falar, porque a cidade, além de ser uma cidade portuária, uma cidade onde o comércio era muito bom, uma cidade muito articulada, onde transitava gente de todo o tipo de cultura, o helenismo era muito forte, né? A cidade havia sido também contemplada com toda sorte de infraestrutura a partir do Império Romano.
Então era uma cidade pujante, uma cidade tecnicamente rica, onde o dinheiro circulava dentro daquelas feiras, daqueles comércios. Só que havia um detalhe naquela cidade impressionante que Paulo vai bater veementemente contra, né? Havia vários templos aos deuses pagãos e havia práticas ritualísticas ali naqueles templos. A prostituição cultural era algo muito forte, né? Então, hoje, se você vai àquele local, né, só é um amontoado de pedras. Talvez muitos nunca chegarão aí, mas se você fizer uma pesquisa, por exemplo, pelo Google Earth, você consegue, a depender do computador que você tem, você consegue visualizar ali, ter uma ideia daquela cidade que hoje é um amontoado de pedras, aqueles templos pagãos, né? Tudo definhou. Mas ali acontecia toda sorte de bestialidade, toda sorte de pecados, né, sexuais, coisas terríveis. Eu vou dar uma dica aqui para você, professor. Compre o livro, né, Corpo, Alma e Espírito, do autor, do pastor Silas Queiroz, que é um livro de apoio para a revista aqui que foi comentada. Na introdução aqui do capítulo de número 4, ele traz um pouco desse contexto histórico da cidade de Corinto, né? Inclusive, ele cita aqui alguns teólogos que vão trabalhar o conceito, né, corintianizar. Ele cita aqui o Hunter, né, o Morris citando o A.M. Hunter, que recorda do conceito de Corinto, que era tão vil que o termo corintianizar era usado com o sentido de ir para o diabo. Na introdução do capítulo, o pastor Silas Queiroz ele tem um cuidado de não só colocar aqui como Paulo, ao escrever essa carta, né, vai deixar ali, o Lucas vai deixar registrado que ele mora nessa cidade, que ele conhece o casal, como eu já falei, mas essa cidade aqui é um dos cenários onde há uma manifestação da carnalidade muito forte, né? Então, Paulo ele escreve os irmãos ao Corinto dizendo, olha, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Né? Aquela cidade ali havia vários templos pagãos, como eu já mencionei aqui, né? Desde a antiga Acrópole, né? Acrocorinto, que também abrigava ali vários santuários pagãos, e Paulo, diante de todo esse cenário, de todo esse contexto, ele vai escrever aos irmãos dizendo, olha, vocês são templos e morada do Espírito Santo, em contraponto a esses templos pagãos onde se cultuavam as divindades, né? Só para que você tenha ideia, eu nem vou esperar a gente chegar no tópico 2 aqui da lição e já vou falar para você. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai, que é o nosso textuário da nossa lição, ele vai dizer, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra corpo no grego, koine, é soma. A palavra templo, santuário aqui no grego é naos, que significa, dentre muitos conceitos aqui dessa palavra, um é lugar santíssimo. Dos significados da palavra aqui é lugar santíssimo, é santo dos santos. Olha como Paulo tem um cuidado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, olha como ele tem o cuidado de escrever aos irmãos que moram numa cidade completamente degradada espiritualmente, moralmente, né? E ele escreve, olha, vocês são como o tabernáculo, que no lugar santo descia a presença, no lugar santíssimo, melhor dizendo, descia a presença do Senhor. Note que o tabernáculo, ele havia 3 grandes partes, o pátio, né, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer holocaustos e sacrifício ao Senhor, toda com aquela indumentária, uma corda amarrada, um sinete. Ele deveria entrar ali impecável.
para oferecer um sacrifício ao Senhor. Uma vez por ano, para sentir a presença do Senhor. Meu irmão, hoje nós temos o livre acesso. Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, enviou o Consolador. Nós temos o livre acesso de ter essa presença. E agora, não só por ouvir falar, mas dentro de nós. João 20, 22, quando Jesus sopra o Espírito, a regeneração. Há aqui no livro de apoio essa questão, e até na revista, uma questão distinta, né? De que antes da morte e ressurreição, os discípulos tinham a presença de Jesus ali, mas depois que ele morre, né? Ressuscita e vai para o céu, agora nós temos a presença do Espírito dentro de nós. Né? Se antes da sua morte os discípulos tinham o prazer de estar ali com o Senhor, de ter a sua presença, né? Uma presença física mesmo, agora que ele está à destra de Deus Pai, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Olha, dentro de um barro. Você já pensou a misericórdia, a graça do Senhor alcançar uma criatura tão finita como nós? Então Paulo ele tem um cuidado de escrever esse termo naos, para identificar que o nosso corpo aqui, ele é um corpo semelhante, aí ele faz, né, essa comparação do lugar santíssimo no tabernáculo para nós termos essa presença. Então, no tópico de número 1, o corpo como propriedade. Olha, nós fomos comprados, nós fomos selados, o sangue de Jesus nos comprou, não é verdade? E agora ele habita em nós. Ele habita em nós. E sendo propriedade do Senhor, ele habita em nós. Não basta ter apenas a posse, é preciso ter a propriedade, né? No direito aqui civil no Brasil, ter a posse é uma coisa, ter a propriedade é outra. Tem gente que tem a posse do imóvel, né? Ele entra lá, invade, fica ali durante o tempo, 5 anos depois ele dá uso capião, ele corre atrás, ele invade uma terra. Outra coisa é ter a propriedade por escrita, há um selo sobre nós. E não vos entristeçais o Espírito Santo, né? O qual fostes selados. Olha só que forte, Efésios 4:30, se não me falha a memória, né? E o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós somos propriedades do Senhor. Aí ele faz uma pergunta, não sabeis vós? Ele confronta os irmãos em Corinto. Imagina aquela cidade em dias festivos. Você imagina aquela cidade em dias de festa. As carnes que eram oferecidas, voltava para o açougue, alguém depois, uma semana depois, ia comprar lá uma carne na salmoura, e alguém, não, essa carne aí é de ídolo, né? Então aí Paulo tem todo o cuidado de escrever, pensa, irmão, uma cidade, uma igreja que tinha muitos problemas. Uma cidade, uma igreja que tinha dons espirituais, que tinha um povo lá crente, um povo santo, mas uma igreja também que tinha muitos problemas. Então a pergunta retórica de Paulo indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes compreensão espiritual correta da mordomia do corpo. Há quem diga que era para ser 3 cartas, porque a primeira foi perdida, e a 1 Coríntios não seria a primeira carta, e sim seria a segunda carta, e a segunda carta de Coríntios seria a terceira, né? Mas isso aqui não vamos entrar aqui nesse pormenor. Só que Paulo já havia instruído esse povo, e agora esse povo aí está com uma falta de compreensão espiritual. Os coríntios eram imaturos e carnais, né? E por isso havia tantos pecados entre eles. A gente não está falando só do povo que morava na cidade que não era cristão. A gente está falando de um povo que aparentemente havia se convertido, né, ao evangelho, e aí a gente convenciona a palavra cristianismo, né? Agora era do segmento do cristianismo, muitos, vamos imaginar ali um judeu, né, que havia se convertido ao cristianismo, ou um gentil que havia se convertido ao cristianismo,
só que em práticas pagãs. Vamos pegar um gentil, né? Talvez classifica melhor. O camarada vem, né, do mundo e acaba que aceita ali a Jesus, mas ainda continua fazendo ali algumas práticas, né? Precisavam ser discipulados, precisavam ser acompanhados, tal como é hoje. Tem muita gente que aceita Jesus, que nunca aceitou a Jesus. Quando a gente fala, eu vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala aceitar Jesus, é uma expressão popular no nosso meio, né? É Cristo que nos aceita. O pessoal fica batendo muito nisso. Não, os crentes ficam dizendo que a gente tem que aceitar Jesus. Claro, é Cristo que nos aceita, é a graça dele, é tudo dele. Essa é uma expressão muito comum no meio evangélico. Mas a expressão não está errada. Querido, respira fundo, né? E vamos só crer na palavra do Senhor. Então, olha só. E eu não estou ensinando que uma heresia, algo errado para você. Né? Eu estou falando uma coisa que é do nosso dia a dia. Não adianta, você chega na porta da igreja, a paz do Senhor, meu irmão, o camarada não é crente, você quer aceitar Jesus? Isso é uma expressão comum, né? Uma expressão comum aqui. Aí, olha só. Discussões que visam negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de maturidade e carnalidade. Tem muito isso, né? A relativização da coisa, olha, a racionalização do negócio, isso aí não é pecado não, você pode fazer. Quando a gente racionaliza, como é que vai ter pecado? Né? Se eu falo que a prostituição, por exemplo, não é um pecado, eu estou racionalizando. Eu estou dizendo por meio da razão que a prática que a Bíblia condena é normal. Então, se há uma racionalização, como é que vai ter pecado? Né? Então, a gente tem que ter cuidado. É por isso que os empiristas confrontaram os racionalistas, né? Porque o racionalista, por exemplo, cria em Deus ou na existência de Deus a partir da razão. Não sei se é Descartes, né? Que vai dizer assim, somente por meio da razão aí a gente consegue entender a existência de todas as coisas. Lembra, né, do penso logo existo? Mas os empiristas vão pegar aqui um empirista inglês como David Hume, como Locke, né? Ele vai dizer assim, olha, para a gente saber se algo existe é preciso comprovar. Não é só pela razão, eles vão se utilizar da razão, mas eu preciso comprovar. É por isso que ciência é estar ciente de, né? Então, há essa discussão filosófica também. Não é verdade? A filosofia está presente aí para fazer uma dialética com a teologia, né? Não é só um diálogo, mas sim uma dialética, né? A gente fala filosofia, o pessoal fica agoniado. Não estou falando de vãs filosofias, estou falando de métodos de pensar que no varal da história sempre as pessoas procuraram respostas, né? E filosofia, o filósofo ele não está interessado talvez em só responder uma pergunta e sim fazer com que você reflita sobre. Interessante, né, irmão? Que a Bíblia fala para a gente meditar na palavra do Senhor. Não é só ler, pegar a palavra e ler, sem uma aplicabilidade, sem uma prática e sem a gente de fato refletir, meditar no que essa palavra ela tem para nos exortar, para nos ensinar e para nos consolar. Então, Paulo ele vai bater fortemente nisso. E ele vai, o pastor Silas aqui na lição vai dizer que depois do pecado, Adão e Eva se cobriram de aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja de mulher ou seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Depois que o homem pecou, ele viu que estava nu. Enquanto ele não havia pecado, para eles, né, no estado de perfeição, não via maldade, mas agora não. E é interessante, né, a questão do olhar, né, a questão da cobiça, a questão de você ver uma coisa que de repente o teu coração vai permitir, né, que você venha pecar, que você venha adulterar na mente, que você venha fazer toda a prática de pecados. Uma coisa que eu não destaquei aqui no começo da aula, mas vou falar aqui agora, que no contexto, no pano de fundo na cidade de Corinto, havia uma licenciosidade muito grande e uma permissividade muito grande ao pecado, né? Então, isso a gente precisa trazer para o nosso aluno. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ser
também deve ter também um domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob, né, abaixo, né, do seu domínio. Eu falei aqui sobre posse e propriedade. Na verdade, não basta ter somente a posse, é preciso ter a propriedade do bem, né? E o Espírito, ele habita em nós, o naós, o lugar santíssimo. Olha que interessante. Olha como Paulo vai resgatar. Ah, como é que você sabe disso? É que a palavra naós, no grego koiné, você vai pegar o dicionário grego W.C. Taylor, por exemplo, que é muito usado nos seminários aí. Pega lá e você vai ver que ele vai falar que é um edifício sacro, que é o lugar santíssimo, né? Que era onde colocar. Olha só, pegue um templo pagão dos tempos de Paulo, na cidade de Corinto, e havia um lugar específico para eles colocar um Deus, Deus com D minúsculo. Aí Paulo falou assim, ó, o corpo de vocês é como um templo, onde lá eles colocavam lá os deuses dele, mas no de vocês é o Espírito que habita em vós. Para que eles pudessem entender. Uma vez eu fiz uma pergunta em São Paulo para um rabino, né? Estava conversando com ele, tomando um café lá na Paulista, e eu fiz uma pergunta para ele, ele disse assim, olha, por que o povo de Israel teve que ter todos aqueles ritos, né? Tem que ter o tabernáculo e tal, claro que Deus é que dá todas as ordens, as medidas e tudo, mas por que teve que acontecer tudo aquilo? Aí o rabino, eu estou sintetizando aqui a pergunta, aí o rabino respondeu assim, ó, porque como os povos, né, circunvizinhos a Israel tinham rei, eles tinham as suas monarquias, tinham seus impérios, e havia uma teocracia em Israel, né, era o Deus que era o rei, que dava o comando, e eles queriam uma pessoa, de tanto que eles escolheram lá Saul, que do peitoral para cima, ninguém poderia chegar à estatura dele, aquela coisa toda. Eles precisavam passar por algo ritualístico para eles poderem entender, né, que havia um Deus, porque eles pecavam deliberadamente, e o povo de Israel é um povo que de fato desobedeceu muito, apostatou muito, deveria direto chamar a atenção, né? Moisés teve uma dor de cabeça com aquele povo tremendo, de tanto que eles pecavam, de tanto que eles se afastavam de Deus, enfim, uma série de fatores, tá? Então ele pega esse naós aí e coloca como espaço sagrado dentro dos muros, né? Então, é importante a gente aclarar para o nosso aluno aí, no tópico 1, que dentro de nós, depois que nos entregamos para Cristo, depois que nos entregamos a nossa vida, a nossa alma, nosso corpo, o nosso espírito, somos a habitação do Espírito Santo, temos a presença do Senhor. O tópico 2 vai falar do corpo como tabernáculo, né? Aqui a gente já falou um pouco, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, né? O Paulo e o Pedro, eles utilizam uma linguagem metafórica, não é verdade? E isso remete muito ao Antigo Testamento. E Êxodo 25:8, o pastor Silas coloca aqui na lição, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, isso cimenta, solidifica o quê? O entendimento do corpo como portador da presença de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 11. Então o Todo-Poderoso decidiu viver em nós. Irmão, isso aqui é muito forte. O nosso aluno vai estar nos ouvindo no domingo. Não sei qual é o dia da escola bíblica aí na sua congregação, na sua igreja, mas você vai sentar com ele, você vai conversar e vai dizer, irmão, Deus habita em você, um vaso de barro. Como que um Deus, isso é um mistério, como que um Deus todo-poderoso, infinito, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, um único, imortal, que habita na luz inacessível. Como que um Deus tão grande pode habitar num vazio do homem? Nós somos privilegiados. A coroa da criação é portadora da presença de Deus. Parece que a gente fala isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo,
né? Parece que é uma coisa assim que as pessoas ouvem, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Deus habita em nós. Traga a consciência do teu aluno. Se Deus habita em nós, então a gente não pode se prostituir, a gente não pode adulterar, a gente não pode roubar, a gente não pode matar, a gente não pode defraudar, a gente não pode fazer toda sorte. Irmão, mas aí a pessoa é perfeita. Mas não estamos buscando a estatura de varão perfeito? Mas é difícil demais. E quem disse que seria fácil? É uma confrontação para nós. Não tem as pesquisas Ibope aí das eleições? O pessoal utiliza a margem de erro de 2% para cima, 2% para baixo, não é verdade? Fulano vai ganhar, mas a margem de erro do cristão tem que ser quase zero. Isso é um impacto para nós. Eu estava dando aula segunda-feira retrasada, quando Deus me deu essa palavra, né? A margem de erro nossa tem que ser quase zero. Porque o Espírito... Conseguimos? Não sempre. Nem sempre. Né? Porque temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Temos dentro de nós algo que sempre quer convergir para o pecado. Sempre quer convergir para o mal. Sempre quer convergir para a irritabilidade, para a ira, para toda sorte de pecado. Tudo aquilo descrito lá em Gálatas capítulo 5. Toda a imoralidade sexual, a natureza pecaminosa, a palavra porneia, que tem um sentido muito amplo, né? Ela fala de todos os pecados de sorte, por exemplo, no sexual. Então, nós precisamos trazer isso. Somos frágeis, somos totalmente limitados e Deus habita em nós. O tabernáculo e tricotomia. Então, ele faz uma analogia aqui, ó, né? Do tabernáculo, que reforça também o aspecto tricotômico, né? Um tabernáculo pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Espírito, corpo e alma, homem tríplice. Então, esse espaço interno, único, coberto, separado por aí um véu, né? Que ele lembra uma divisão tênue entre a alma, uma linha tênue entre a alma e o espírito, foi levantado. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu. Então havia a presença do Senhor nesse lugar. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E ele não podia entrar, ele tinha que entrar impecável naquele lugar. Porque qualquer fração de erro, ele seria fulminado ali. Então, dá para a gente conversar isso com os nossos alunos, dá para a gente ouvi-los, né? E o tabernáculo guiado, outra lição, é que extraímos essa metáfora que o tabernáculo é a importância de ter, né, no tabernáculo a presença de Deus, como guia permanente e eficaz da nossa vida. Se a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, se levantava e os filhos de Israel caminhavam. Olha que interessante, né? Só caminhava se a nuvem, se a presença do Senhor estivesse. Chegou um momento que o próprio Moisés disse: se a tua presença não for conosco, a gente não arreda o pé. Porque ele sabia, Davi muitas das vezes só fazia as incursões militares dele se Deus ordenasse. Quando Ziclag estava lá, a cidade dele a fogo, lá tinha levado as mulheres, as crianças, o gado, e 400 homens lá, 600 homens choraram, 200 ficaram no ribeiro de Besor, 400 chorando, uns ali querendo matar até Davi. Aí Davi pega, vai buscar o Senhor, consultar o Senhor: Senhor, vou lá. Deus pega e fala: pode ir. Vai lá, dá contra os amalequitas, pega todo mundo de volta. Então, é muito forte, irmãos. Então, a presença do Senhor, ela tem que nos guiar. E, por último, o cuidado do templo do Espírito. Fugir da prostituição. A gente já falou aqui do termo porneia, né? Traduzido como prostituição, moralidade sexual, toda a prática de sexual fora do casamento. Está tudo abarcado nessa expressão aqui. E, ao usar o verbo fugir, né? Aí tem felgo, né? Fugir de ou para longe. É fugir. José fugiu. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas existem pecados aqui, principalmente nessa área, que você deve fugir. José fez isso, né? E ainda foi condenado justamente a ser preso por um crime que não cometeu. Não é verdade? Então, o que vemos e como vemos determina se o nosso corpo está cheio de luz ou trevas. Mateus capítulo 6, versículo 22, no Sermão da Montanha. Olha que interessante.
A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. E as disciplinas espirituais para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta sermos membros do corpo, né? Deixem de ser instrumentos aí do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Né? Romanos 12:1, apresentei os nossos corpos, né? De maneira santa, deixa eu pegar aqui, como sacrifício, né? Vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto racional, não é verdade? Então, a gente vai conversar com os nossos alunos aqui também sobre as disciplinas da vida espiritual, como jejum, como oração, uma vida devocional. Tem gente que não tem, irmão, uma vida devocional com Deus. O camarada não consegue ler a Bíblia uma vez por dia, ele não consegue cantar um hino, ele não consegue ouvir um louvor, ele não consegue tirar 15 minutos para orar. Como que vai se sustentar espiritualmente dessa maneira, se todo dia buscando a Deus, orando, jejuando, consagrando, já é difícil? Você imagina um camarada que não faz isso, irmão? O camarada vai ler a Bíblia só no domingo à noite. Tem uns crentes semanais, mensalistas, os que só vêm no dia de ceia, né? Mas ele não deixa de comer, ele não deixa de ir para a praia, ele não deixa de ir para o teatro, ele não deixa de fazer absolutamente nada, né? Mas tem vergonha de vir para a igreja, coloca desculpa, é porque tá chovendo, é porque tá frio, é porque tá calor, é porque tá isso, tá aquilo, é porque tem trabalho, é porque tem faculdade, sempre colocando desculpa, irmão. Faz um basta na tua vida. Peça para que Deus, né, mude, modifique, fale para o teu aluno: olha, você que está aqui na escola dominical, você é um vencedor, meu irmão. Porque se levantar domingo de manhã para você ouvir a palavra de Deus não é para qualquer um, não. É porque é pela graça. E não é porque somos bons, não. É a graça do Senhor que nos faz estar ali. Não é mérito nenhum nosso, não há meritocracia em nós, irmãos. É só a graça de Deus para nos levantar no domingo de manhã. Todo mundo acorda cedo na semana, vai trabalhar, vai fazer uma coisa, e no domingo está ali estudando. Então, há dentro do ser humano a presença do Espírito Santo, daquele que foi regenerado, justificado, adotado, está no processo de santificação e um dia irá para o processo de glorificação. Disciplinas corporais, né? É um contrassenso aí ter o corpo como o templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. E aí, olha só, a gente geralmente costuma convencionar pensamentos assim, ó, a pessoa aí que peca, que prostitui, que adultera, não cuida do corpo, que faz tatuagem no corpo. Mas peraí, a gente não faz um exercício físico, vai fazer comida, um monte de pimenta, sal, come doce de manhã, de tarde e à noite, dorme tarde e acorda cedo. Que cuidado que a gente está tendo? Não tomamos um café direito, almoçamos no horário errado, jantamos quase perto da meia-noite. E aí, como é que funciona esse negócio? A gente só bate lá, mas não faz aqui, não é verdade? Então, alguma coisa tem que mudar também. É porque a gente está falando do corpo como integralidade. Não é verdade? Infelizmente é assim. Ah, mas a gente já sai do culto tarde e tal. Né? A gente aqui no Brasil é assim. Se fosse nos Estados Unidos o culto era de manhã, mas aqui não é à noite. E aí? Aí já sai do culto 9 horas, ainda tem que jantar e aquela coisa toda, a comida não faz uma digestão, a gente não caminha, a gente não faz exercício físico, não faz uma esteira, não faz uma bicicleta, não faz nada. E aí o corpo vai sentir. Né? O saudoso pastor Messias, os irmãos de Porto Velho que estão amigos aí, estão nos acompanhando, o saudoso pastor Messias, ele contou um testemunho para nós, uma vez, quando ele era mais novo, era militar lá no 5º BEC, no batalhão onde eu servi, também, que todo dia quando ele chegava em casa era queijo com goiabada. Ele amava isso. Irmão, mas não foi um tempo, daqui a pouco a diabetes cruzou com ele. Né? E ele se arrependia disso. Aquela falta de entendimento, do afã de ser jovem, um dia o corpo pediu a conta. Não é? Então, como, irmãos, que nós vamos cuidar do nosso corpo? Né? Então, como é que nós fazemos?
exercício físico a gente repugna, né? Durante muito tempo, não, é pecado. Né? Aqui em Maringá eu já falei, que em Maringá tem academia até para crente. Então, irmãos, às vezes o camarada mora num condomínio e não faz ali nenhum exercício, não consegue descer nem para... Né? É a correria, é o sedentarismo, e isso prejudica a gente. E isso está falando com todos, vai falar com o professor, com o superintendente, vai falar com o pastor, vai falar com os alunos. Então nós precisamos pensar e botar os nossos irmãos para pensar. E santidade no corpo, né? Este ensino a respeito de moralidade sexual das prostitutas era especialmente importante para a igreja coríntia, porque o templo da deusa do amor Afrodite ficava em Corinto. Então esse templo empregava aí mais de 1000 prostitutas como sacerdotisas e o sexo era parte do ritual de adoração. Então Paulo declarou claramente que os cristãos não devem tomar parte na imoralidade sexual. Então, se a gente acabei de falar das questões físicas, mas agora também a gente vai trabalhar aqui no espiritual lá com os nossos alunos. O Senhor criou o sexo para ser um belo, né, e essencial ingrediente do casamento, mas o pecado sexual, a prática do sexo fora do casamento, sempre fere alguém. Então é uma atitude que magoa a Deus, porque mostra que preferimos seguir os nossos próprios desejos a colocar sob a direção do Espírito Santo. É por isso que ele retoma isso para nós sermos santos na presença do Senhor. Isso aqui é um subsídio bem legal da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal que o pastor Silas Queiroz coloca aqui no comentário. Gente, é isso. Foi rápido aqui hoje, né? Apenas 40 minutinhos aí de algumas orientações. Deixa o seu recado aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Nós não somos o dono da verdade, a gente está aqui só para aclarar. Se você tem alguma coisa para contribuir, contribua de maneira, né, ética, de uma maneira em que vai agregar, tá bom? Que Deus abençoe. Eu encontro você na próxima lição. Deus abençoe e fique na paz.